Graça e paz do Senhor Jesus. Vamos ler Gênesis capítulo 14. Por esse tempo houve guerra na região. Anrafael, e rei da Babilônia, Arioque, rei de Elasar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, lutaram contra Bera, rei de Sodoma, Birsa, rei de Gomorra, Sinabe, rei de Admá, Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá, também chamada de Zoar. Esse segundo grupo de reis reuniu suas tropas no vale de Sidim, ou seja, no vale do Mar Morto. Por 12 anos estiveram sob o domínio do rei Quedorlaomer. Mas no 13º ano se rebelaram contra ele. Um ano depois, Quedorlaomer e seus aliados vieram e derrotaram os Refaíns em Asterote Carnaim, os Uzins em Ram e os Emins em Savé Kiriatim, e os Oreus no monte Seir, até El-Parã, à beira do deserto. Em seguida voltaram e foram a En-Mispat, hoje chamada Cádiz, e conquistaram o território dos Amalequitas e dos amorreus que viviam em Azazon-Tamar. Então os reis de Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim e Belá se prepararam para a batalha no vale do Mar Morto. Lutaram contra Quedorlaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, Anrafel, rei da Babilônia, e Arioque. 4 reis contra 5. Acontece que o vale do Mar Morto era cheio de poços de betume. Quando o exército dos reis de Sodoma e Gomorra fugiu, alguns dos soldados caíram nos poços de betume, enquanto o restante escapou para as montanhas. Os invasores vitoriosos saquearam Sodoma e Gomorra e partiram para casa, levando consigo todos os espólios da guerra e os mantimentos. Também capturaram Ló, o sobrinho de Abrão, que morava em Sodoma, e tudo o que ele possuía. Um dos homens de Ló, porém, conseguiu escapar e contou tudo a Abrão, o heteu, que morava junto ao bosque de carvalhos, pertencente a Menre, o amorreu. Menre e seus parentes, Escol e Aner, eram aliados de Abrão. Quando Abrão soube que seu sobrinho Ló havia sido capturado, mobilizou os 318 homens treinados que tinham nascido em sua casa. Perseguiu o exército de Quedorlaomer até alcançá-lo em Dan, onde dividiu os homens em grupos e atacou durante a noite. O exército de Quedorlaomer fugiu, mas Abrão o perseguiu até Robá, ao norte de Damasco. Abrão recuperou todos os bens saqueados e trouxe de volta Ló, seu sobrinho, com todos os seus bens, as mulheres e os outros prisioneiros. Depois que Abrão regressou vitorioso no conflito com Quedorlaomer, todos os seus aliados, o rei de Sodoma saiu ao encontro dele no vale de Savé. Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que derrotou seus inimigos por você. Então Abrão entregou a Melquisedeque 1/10 de todos os bens que havia recuperado. O rei de Sodoma disse a Abrão: Devolva-me apenas as pessoas que foram capturadas. Fique com os bens que você recuperou. Abrão respondeu ao rei de Sodoma: Juro solenemente diante do Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, que não ficarei com coisa alguma do que é seu, nem sequer um fio ou uma correia de sandália. Do contrário, o rei poderia dizer: Fui eu que enriqueci Abrão. Aceito apenas aquilo que meus jovens guerreiros comeram e peço que dê parte justa dos bens a Aner, Escol e Manre, seus aliados. Amém? Primeira vez na Bíblia que aparece literalmente uma guerra. Capítulo 14 de Gênesis, a gente vê o Abraão, o pai da fé, chamado por Deus para
ser aquele que geraria uma família, que geraria uma nação para abençoar todas as nações da terra, chamado no Novo Testamento do pai da fé. E Abrão, que era um homem que cuidava do seu rebanho, que apacentava aquele rebanho, a Bíblia mostra que ele era um homem muito rico, muitas posses. Nós precisamos ter muito cuidado quando fala de dinheiro, porque algumas pessoas pensam que vida espiritual próspera tem a ver só com dinheiro, mas também tem outras pessoas que acham que a pessoa que é do Senhor não pode ter muitas posses ou dinheiro. A Bíblia mostra homens que Deus usou com poucos recursos e homens muito prósperos que Deus usou, inclusive, para abençoar a sua obra através dos recursos que o Senhor os deu. E aqui no capítulo 14, irmãos, então nós vamos perceber uma guerra que Abraão se envolve para poder libertar pessoas, libertar o seu sobrinho Ló. É interessante que a gente viu que Ló rompeu com ele, escolheu o caminho errado, decidiu o caminho em direção a Sodoma. E aqui houve uma guerra de 5 reis contra 4, assim o texto mostra, nomes incomuns para nós. E nessa guerra a gente percebe alguns princípios importantes que Deus quer nos ensinar. O primeiro princípio que eu gostaria de destacar é que Abraão entrou nessa guerra com a motivação de libertar pessoas. Ele não entrou por ambição. A guerra aqui aconteceu por ambição. Você percebe que tinham reis submissos a outros reis, mas chegou uma hora que eles não queriam mais, e aí incluía os reis de Sodoma e Gomorra. Mas Abraão, diz o texto, no versículo 16 de Gênesis 14, que Abraão, ele liberta, aqui no versículo 16, ele recupera os bens e traz de volta Ló, seu sobrinho, com seus bens, as mulheres e os prisioneiros. A motivação de Abraão de guerrear foi libertar pessoas. A nossa guerra espiritual, que a Bíblia fala que a gente trava, a nossa motivação deve ser sempre glorificar a Deus, motivações justas, libertar pessoas através da intercessão, da oração. Abraão aqui, ele se demonstrou que ele, por ser um homem de fé, ele também era um homem de coragem. Ele teve coragem de juntar ali e falar, não, nós vamos lá se envolver com essa guerra. Ele poderia ter ficado passivo, ele poderia até ter pensado, ele escolheu esse caminho e ele se vira. Mas Abraão mostra aqui essa compaixão de Deus no coração dele, esse discernimento de saber qual é a guerra que a gente deve entrar. Irmãos, tem guerra que Deus não nos chamou para entrar. Algumas guerras ideológicas que envolvem tanta ira, ódio. Nós vamos entrar em guerras que realmente vale a pena, que o Senhor nos chamou, que o Senhor nos conduziu. E é impressionante a gente perceber aqui que Abraão, ele tinha um grupo treinado naqueles que andavam com ele. O texto nos diz aqui em Gênesis 14 que era um grupo específico, treinado para guerrear. É muito importante a gente perceber então que em todos aqueles que estavam junto com Abraão, ele se preocupava de treinar uma equipe, discipular uma equipe. Nós precisamos ter pessoas que guerreiam conosco, que oram conosco, que nós temos aliança e que possuem discernimento espiritual, coragem para guerrear conosco pelos propósitos de Deus, pela vontade de Deus, por aquilo que Deus nos guia. E é interessante perceber no versículo 14 de Gênesis 14, dizendo, quando Abraão soube que o seu sobrinho Ló foi capturado, ele mobiliza 318 homens treinados, que tinham nascido em sua casa. Ele perseguiu o exército, ele dividiu homens em grupo, atacou durante a noite. Então Abraão tinha um grupo treinado, ele discipulava pessoas, ele tinha discernimento, ele tinha estratégia. Então, na guerra espiritual, irmãos, nós precisamos depender do Senhor para a gente poder realmente ter vitória. Em segundo lugar, Gênesis 14 nos mostra que Abraão, ele reconhece de forma absoluta que a vitória da guerra não veio dele, mas veio do Senhor. E a gente vê isso quando ele é visitado
por um personagem bem curioso na Bíblia, que é Melquisedeque. Aparece aqui pela primeira vez a referência sobre ele. Gênesis 14, versículo 17. Depois que Abraão voltou, regressou, vitorioso do conflito que ele teve com Quedorlaomer e os aliados, o texto diz no versículo 18 que Melquisedeque chega perto de Abraão para abençoá-lo. O que a Bíblia fala sobre ele? Porque para nós o que importa é o que a Bíblia diz. Fala que ele era rei de Salém. O nome Salém significa paz, e a maioria dos estudiosos crê que está falando sobre Jerusalém, era a cidade de Jerusalém, antes de ser conquistada no tempo de Davi. Fala também que Melquisedeque, ele era um sacerdote do Deus Altíssimo. Então, ele era alguém que conhecia o Senhor, era alguém que caminhava com Deus. Olhando para Hebreus capítulo 5, versículo 10 e Hebreus 7, você vai perceber que Melquisedeque, ele é um símbolo de Jesus, ele é uma tipologia de Jesus, porque ele não vem da linhagem, por exemplo, de Arão, a linhagem do tempo da lei. Ele é um sacerdote de Deus que nós não temos referência sobre a origem dele, e Deus permitiu que fosse assim, irmãos. Há muita especulação, mas nós precisamos ficar com aquilo que a Bíblia diz. O mais importante do texto, o nome Melquisedeque significa rei da justiça, mas o texto também diz que ele era rei de Salém. Então a justiça e a paz era representada nele. E o que Melquisedeque faz com Abraão é significativo. Abraão está voltando da guerra e Melquisedeque abençoa Abraão, e não apenas o abençoa, mas traz para ele pão e vinho. Isso simboliza uma refeição completa para os judeus. Uma refeição completa, geralmente o pão e o vinho estão em todas as refeições. Então ele vai ali alimentar Abraão. Ele, como um sacerdote de Deus, ele percebe que aquela vitória veio de Deus, o Melquisedeque. Ele percebe que foi o Senhor que trouxe aquela vitória. Então ele vai lá celebrar aquela vitória. E é muito interessante lembrar que o Senhor Jesus nos deu o pão e o vinho como expressão da ceia do Senhor, da morte de Jesus. Perceba essa ligação que tem Gênesis com toda a palavra de Deus. E o que Abraão faz diante de Melquisedeque, irmãos? Ele faz algo muito significativo. No versículo de número 20, diz o texto que Abraão entregou a Melquisedeque 1/10 de todos os bens que havia recuperado. Abraão dá o dízimo da vitória que o Senhor concedeu a ele. É interessante perceber que é a primeira vez que a palavra dízimo aparece na Bíblia, 10ª parte, e foi antes da lei. Algumas pessoas discutem se o dízimo era algo somente do tempo da lei. Quem discute isso geralmente é porque não quer dar dízimo, porque os dizimistas geralmente não discutem, eles entendem o princípio. Dízimo, então, ele é o passo inicial da escola da mordomia. Deus nos deu tudo, e os 10% é reconhecer que tudo vem do Senhor, que a vitória vem de Deus, o respirar vem de Deus, a saúde vem de Deus, os recursos vêm de Deus. Quantas pessoas tão arrogantes dizem: não foi eu que conquistei, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Então Abraão, quando ele devolve o dízimo, irmãos, ele está mostrando aqui um princípio que já estava estabelecido por Deus no coração dele, e ele, como pai da fé, ele nos dá o exemplo de reconhecimento de que toda vitória vem do Senhor, irmãos, tudo vem de Deus, e ele reconhece isso. Ele guerreou com um grupo treinado, ele foi prudente na estratégia, mas se não fosse o Senhor, ele não teria vitória. Dizimar, devolver o dízimo, é reconhecer que tudo que temos, somos, vem das mãos do Senhor. É uma maneira de consagrar também tudo. Cada vez que nós entregamos o dízimo, 10%, nós estamos consagrando todas as coisas que nós temos, tudo que vem às nossas mãos. E em terceiro lugar, Gênesis 14 também nos mostra algo impressionante aqui, no meio da guerra espiritual que Abraão travou, que foi uma guerra literal, mas que simboliza muito da guerra espiritual.
terceiro lugar, a gente percebe que Abraão, ele renuncia tudo que vem de Sodoma para ele, toda a proposta de Sodoma. Quando ele vence, irmãos, ele tem esse encontro com o sacerdote do Senhor, maravilhoso, mas no versículo 21, outro personagem aparece para se aproximar de Abraão. Versículo 21, o rei de Sodoma disse a Abraão: devolva-me apenas as pessoas que foram capturadas, fique com os bens que você recuperou. Irmãos, é tremenda a resposta de Abraão no versículo 22. Abraão respondeu ao rei de Sodoma: eu juro solenemente diante do Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, que não ficarei com coisa alguma do que é seu, nem sequer um fio ou uma correia de sandália. Irmãos, aqui há um princípio espiritual muito sério. Quando a gente vence momentos de batalha espiritual, a gente tem vitórias, nós precisamos tomar muito cuidado, porque o inimigo vai tentar nos contaminar de alguma forma, fazer proposta, negociar. E Abraão tinha saído de Babilônia. A Bíblia diz que Babilônia era um lugar de idolatria, um lugar que Deus fez questão de falar para Abraão: sai dessa terra, sai dessa parentela, sai deste lugar, né? Josué 24:2, Josué fala sobre isso, que Abraão foi tirado daquele cativeiro da idolatria, e agora, de alguma maneira sutil, há uma proposta para que Abraão ficasse com bens que possuíam, que pertenciam a Sodoma. Toda vez que Deus nos chama, irmão, para caminhar com Ele, nós vamos precisar sempre estar renunciando coisas, renunciando ambientes, renunciando culturas, renunciando à influência. Abraão já tinha vencido a influência da Babilônia. Agora ele precisava renunciar à influência de Sodoma sobre a vida dele. Ele não queria os bens de Sodoma. Ele não queria negociar com aquele lugar que era conhecido por um lugar de alta contaminação espiritual. É importante a gente perceber isso aqui, porque todos nós, após momentos de vitória, nós seremos tentados às vezes a negociar pequenas coisas, e às vezes é nesse momento que as contaminações começam a entrar. E aqui Abraão deixa claro uma coisa, que ele não entrou na guerra por causa dos bens, por causa de riqueza, por ambição. Ele demonstra que ele entrou naquela guerra porque o Senhor o despertou, porque ele queria ver a justiça, ele queria ver vidas sendo libertas. O que deve motivar as nossas orações, a nossa batalha espiritual, tem que ser a libertação de vidas, a cura de pessoas, né? Esse texto me faz lembrar muito Eliseu, quando Naamã é curado. Naamã fica tão feliz, ele era um general do exército sírio, lá em 2 Reis, capítulo 5, Naamã fala: Eliseu, eu quero te dar presentes, eu quero te honrar de alguma forma. Eliseu falou: não quero nada, Sabe, irmãos, nós precisamos de pessoas hoje que busquem a Deus, não pelos bens, não pelos recursos, ainda que Deus é o Deus que acrescenta. E é interessante que na história de Eliseu, o servo dele, né, Geazi, ele vai atrás de Naamã e ele pega aqueles presentes. E a Bíblia diz que a lepra de Naamã pegou em Geazi. E é muito interessante isso. Quando a gente começa a ambicionar as coisas de Sodoma, as lepras de Sodoma começam a brotar na nossa alma, as nossas angústias. A Bíblia fala sobre os flagelos da Babilônia. Saiam da Babilônia para que vocês não participem do que ela faz e nem dos seus flagelos. É importante demais, amado, olhar para Gênesis e ver em cada detalhe o Senhor nos chamando para andar com Ele pela fé. Abraão foi chamado para andar com Deus. Abraão foi chamado para conhecer a Deus e experimentar as promessas de Deus. E no caminho, então, das promessas de Deus, nós teremos momentos de guerra espiritual, que nós vamos precisar discernir a motivação de entrarmos na guerra, a dependência do Senhor e renunciar tudo aquilo que possa nos contaminar no caminho. Abraão, então, não só venceu uma guerra, mas ele preservou o caráter. Ele preservou o caráter após a guerra, após a vitória. Importante não só vencer, mas preservar o nosso caráter diante do nosso Deus. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado. A Tua palavra, ela nos instrui, corrige, exorta, edifica, consola. Nós oramos, Pai, para que a Tua palavra possa realmente nos
dar mais discernimento da tua vontade, e que possamos ter coragem, sim, Pai, para nos mover, ó Deus, para guerrear em favor dos teus propósitos, com o coração e a motivação puros, Pai, para que o teu nome seja glorificado. Nos ajuda a discernir, Pai, pessoas que talvez precisem nesse momento, que a gente possa entrar em guerras de oração, intercessão, para que elas sejam livres, para que elas possam, ó Deus, glorificar também o teu nome. Nós oramos e agradecemos ao Senhor por toda a vitória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus.